Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer bons estudos para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, o tema da nossa mensagem de hoje será Seja forte e corajoso, baseado em Josué capítulo 1, versículos 6 até o 9. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de duas coisas. A primeira é que você pegasse um caderno, uma caneta para fazer as anotações necessárias, anotar os versículos que forem citados ao longo do nosso estudo, anotar também os temas que venham te chamar a atenção e que você possa se aprofundar, né? Posteriormente, conhecer um pouco mais de cada conceito, trazer aplicações práticas para a sua própria vida e fazer com que você realmente cresça espiritualmente através dessa semente que há de ser lançada no seu coração. E a segunda coisa, eu gostaria de orar, né? Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem no nome de Jesus, tá bom? Então vamos fazer uma breve oração e vamos consagrar o tempo a Deus. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te agradecer por essas oportunidades que o Senhor tem dado de estarmos ministrando a tua palavra. E te peço, Pai, que todos aqueles que vêm assistir esses vídeos, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja fazendo com que eles possam crescer espiritualmente, que eles possam aprender os princípios elementares da tua palavra, que eles possam estar caminhando com firmeza diante de ti e que eles possam ser mais que vencedores em todas as coisas. Entra com a tua providência em cada uma das suas necessidades, é aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá. Josué capítulo 1, versículos 6 até o 9. Josué, capítulo 1, versículos 6 até o 9, vai dizer o seguinte. Bom, vamos ler somente o 6 agora e vamos falar de alguns princípios com relação a esse texto. Diz assim, ó, Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Bom, vamos entender um pouquinho o contexto aqui desse texto para a gente poder tirar os princípios dele. Primeiro de todos, né, a gente vê que Deus ele tinha chamado Abraão para sair da terra dele, e a partir desse momento, né, ele diz que por conta da sua obediência, todas as famílias da terra seriam abençoadas e que, né, ele teria ali a promessa de Deus sobre a vida dele. E de Abraão, essa promessa passou para seu filho Isaac, que depois passou para seu filho Jacó, e Jacó teve o nome mudado para Israel, e ele teve 12 filhos que vieram a ser as 12 tribos de Israel ali. Isso falando por cima, né? Claro que a história ela tem muito mais profundidade, mas a gente só está resumindo para poder compreender. Israel, juntamente com seus filhos, eles foram para o Egito, teve uma grande fome. José, um dos seus filhos, ele foi ali vendido para o Egito como escravo, mas devido à vontade de Deus, ele acabou se tornando governador daquela terra. E Israel, juntamente com os demais irmãos, ele acabou ali vivendo no Egito e passando um tempo onde ele se multiplicou e cresceu, né? Ao longo da história, a descendência dele se multiplicou e desceu e formaram ali o povo de Israel, que porventura, que por sorte, né, é a nação de Israel que nós temos hoje. E dentro desse processo, né, o faraó do Egito, José, né, também do Egito, eles morreram e surgiu um novo rei no Egito, um novo faraó que não conheceu a José, não conheceu a história, mas viu aquele povo, o povo de Israel, no meio dele, crescendo e se fortalecendo. Então ele decidiu o seguinte, falou, né, se nós continuarmos deixando eles crescer, eles vão acabar nos dominando. Então nós vamos fazer isso com eles primeiro e vamos escravizá-los, né? Então ele foi, escravizou aquele povo que passou ali 430 anos, mais ou menos, debaixo de uma grande opressão. Porém, Deus, ele não esquece de suas promessas e levanta Moisés, que foi e libertou aquele povo do Egito e estava conduzindo ele à terra prometida de Canaã, terra essa que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão, para Isaac, para Jacó, que mudou seu nome para Israel. E ali dentro dessa condução, Moisés ele passou 40 anos à frente do povo, só que a primeira geração acabou não acreditando na promessa e por isso ela não conquistou a promessa. A promessa acabou se cumprindo na segunda geração.
E aqui, né, onde nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, Josué estava assumindo o lugar de Moisés, que tinha acabado de morrer. E ele ia ser o responsável por estar conduzindo o povo à vitória, estar conduzindo o povo nas promessas de Deus. Então, o que nós aprendemos com isso? Primeiramente, que Deus ele não mente, que ele nunca esquece das suas promessas, ele nunca esquece daquilo que ele fala. E ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos diversas promessas sendo estabelecidas pelo Senhor, promessas essas tanto para o povo de Israel, como também para a igreja e para todos aqueles que venham a crer, né, nas promessas e venham a obedecer às direções do Senhor. E ali a gente vai ver que essas pessoas viverão aquilo que Deus tem preparado para elas. Só que nós precisamos ser fortes e corajosos, primeiramente, para acreditarmos nas promessas de Deus, porque muitas vezes elas vão contrariar a nossa vontade, vão contrariar o senso comum, andar na contramão do mundo, andar na contramão daquilo que está todo mundo falando não é fácil, mas se nós tivermos fé, nós tivermos coragem, nós tivermos ousadia para servir a Deus e para obedecê-lo, a gente vai acabar vivendo essas promessas, porque Ele vai cumprir elas sobre as nossas vidas. E Deus tem promessas para todas as áreas. A primeira e a principal delas é com relação à salvação e à vida eterna, né? A principal promessa de Deus para as nossas vidas é que um dia Jesus Cristo ele vai voltar para buscar todos aqueles que têm aliança com Ele e vai conduzi-los ali à salvação e à vida eterna. E caso nós não venhamos a viver esse fato, essa situação sobrenatural, a gente, após a nossa morte, morrendo debaixo da promessa, a gente também vai entrar no reino de Deus e vai viver eternamente com o Senhor. Então, a primeira promessa que nós temos é a promessa de salvação. Mas, durante a nossa caminhada, nós também temos promessas. Promessas de vida abundante, promessas de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Temos promessas para todas as áreas. Promessa para a área espiritual, de termos comunhão e intimidade com o Senhor. Promessas de estarmos ali nos desenvolvendo emocionalmente, nos desenvolvendo intelectualmente, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos promessas para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento no nosso trabalho, nas nossas finanças, temos promessas de saúde, temos diversas promessas para as nossas vidas e nós vamos vivê-las se tivermos a ousadia de andarmos na presença de Deus e de realmente vivermos de acordo com a vontade dele para nós. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de firmar, que nós precisamos de ousadia, né, coragem, para que possamos viver debaixo da vontade de Deus e para que possamos viver as promessas de Deus para nós. Então esse é o primeiro ponto para a gente estar meditando. Segundo ponto, a gente vai ver aqui no verso 7 até o 9. Aqui nós temos de 7 até o 8, quer dizer, né? Vamos ter algumas situações. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só que interessante, né? Agora nossa direção, nossa recomendação com relação ao nosso ser forte e corajoso, ele vem ser para obedecer a palavra de Deus, para obedecer a lei. Aqui nós temos alguns princípios, né? Primeiro de tudo, nós devemos ser fortes e corajosos para fazermos tudo aquilo que nos está sendo ordenado. Observe só, né? A palavra de Deus hoje, ela é uma coisa que às vezes as pessoas falam, isso aí é um livro antigo, esse livro é um livro que já está ultrapassado, que é coisa de gente fanática, é um livro cheio de contradições, é um livro cheio de regras, é um livro que rouba a nossa liberdade, é um livro escrito por homens. Então existem diversos argumentos para que as pessoas falem, eu estou desacreditando da palavra, então não preciso obedecer.
obedecê-la, né? E para que nós possamos realmente andar de acordo com os princípios que Deus tem estabelecido para nós, é muito importante que nós tenhamos essa obediência sobre as nossas vidas, que nós tenhamos aí essa questão de acreditarmos que a palavra é verdadeira, que realmente Deus, através dos seus servos, através dos seus profetas, através do seu próprio Filho, ele nos trouxe essa mensagem, ele nos trouxe essa salvação e nos trouxe também essas direções para as nossas vidas. E que ao obedecermos essas direções, nós vamos estar debaixo da presença de Deus e debaixo do seu propósito. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque quando nós estamos obedecendo e falamos para as pessoas que estamos em obediência, estamos alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão tirar sarro de nós, vão falar que nós estamos perdendo tempo, que nós estamos desperdiçando a nossa vida, poderíamos fazer um monte de outras coisas, que nada daquilo é verdade. Alguns até mesmo vão nos perseguir, né? Alguns até mesmo vão tentar nos prejudicar de alguma forma, simplesmente porque nós acreditamos em Deus e acreditamos em sua palavra. Então, por isso, nós precisamos ser fortes e corajosos para poder obedecer, porque através dessa obediência, as bênçãos virão sobre as nossas vidas, como a gente vai ler daqui a pouco, como também, né, a gente vai ter uma vida cheia de alegria, cheia de paz, uma vida abundante conforme a promessa de Jesus para nós. Então, esse é o ponto. Ser forte e corajoso para obedecer a palavra. Outra recomendação que a Bíblia nos dá é que nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, né, às vezes, uma das coisas que nós corremos o risco de tentar é querer deixar a palavra um pouco mais, digamos, adaptável, né, deixar a palavra um pouco mais que as pessoas possam aceitá-la, né? Para que a gente minimize a pressão. Então a gente fala, olha, a Bíblia está dizendo isso, mas não é bem assim. Né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, quer dizer, eu tento ali jeitosamente dar uma manipulada na palavra para que ela fique mais agradável, tanto para que eu possa obedecer somente aquilo que eu quero, como também para que outras pessoas elas não venham, né, a me perseguir pelo fato de me chamar, não, você é um radical, você é um fanático e etc, né? Mas a palavra ela é reta, ela tem um caminho reto para nós. E quando ela fala sobre santidade, é realmente a santidade, é viver separado desse mundo, é viver separado dos conceitos, daquilo que Deus chama de pecado. Então é muito importante que nós estejamos ali observando a palavra de Deus, que nós estejamos ali debaixo do seu propósito, que nós estejamos obedecendo do jeito que ela é. Quando ela fala que nós não devemos mentir, não existe exceção. A gente simplesmente não mente, né? A gente simplesmente não vai mentir mesmo. Quando a Bíblia fala para largarmos a sensualidade, não existe exceção. A gente tem que largar a sensualidade, valorizar nossa família, valorizar a esposa. Para as mulheres também, elas devem valorizar o seu marido. Então existe essa questão, né? A gente deve deixar essa questão do mundo, dessa liberalidade que eles estão pregando, estão ensinando de lado. E a gente vai andar na contramão e, consequentemente, também vão tirar sarro da nossa vida, né? Vão achar que nós somos tolos por não estar aproveitando da vida, entre aspas, né? Então, é muito importante que a gente saiba que nós não podemos nos desviar nem para a direita, digamos, acrescentando coisas à palavra de Deus, e nem para a esquerda, né? Retirando coisas ali que Deus está nos determinando. Claro que devemos estudar os textos dentro dos seus devidos contextos, devemos ter o entendimento, porque a palavra, como eu disse, ela é uma coisa reta, né? Para que a gente não venha ter más interpretações, maus ensinamentos. A gente precisa realmente dedicar tempo para estudar. É como uma carreira. Vamos pensar no secular, uma comparação. Se eu quiser desenvolver uma carreira, eu vou ter que me dedicar aos estudos, e vão vir livros de referência, vão vir ali biografias, vão vir diversas situações que eu vou me aprofundar para absorver o máximo de conhecimento que eu puder para que eu possa aplicar na minha carreira e assim ser bem sucedido, né? Não é assim que nós fazemos? Na vida cristã é a mesma coisa. Se eu quiser ter uma vida cristã bem sucedida e bem alinhada com a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso conhecer Bíblia, eu preciso conhecer doutrina, eu preciso conhecer aquilo que eu preciso aplicar na minha vida cristã, no meu dia a dia, para ter uma vida que agrada a Deus, eu preciso conhecer a história da igreja, preciso saber o que aconteceu ao longo da história, quem foram os servos que realmente foram experimentados, que agiram de uma maneira correta e qual foi a maneira que eles agiram
agiram, para mim pegar o fio da meada que chega até os dias de hoje. E a partir do momento que eu tenho esse fio da meada, né, baseado nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos, na história da igreja e de tudo aquilo que foi falado, tendo como referência a palavra de Deus, aí sim eu vou poder ter condições de alinhar minha vida e ter uma vida que agrada. Então, não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda e também não fazer as minhas próprias doutrinas ali. Né? Eu preciso realmente ter uma vida de acordo com aquilo que a palavra aquilo que a palavra é, sem dourar a pílula, né? Para que realmente as coisas elas aconteçam bem para mim. E também uma outra situação que ele fala aqui, ainda no verso 7, né? Para que seja bem sucedido onde quer que andares. Ou seja, né, a promessa de Deus para a minha vida é que se eu andar, se eu for obediente àquilo que Ele está falando, se eu não me desviar dos caminhos do Senhor, nem acrescentando coisas, nem retirando coisas da sua palavra, eu vou ter ali, vou ser bem sucedido aonde quer que eu andar, ou seja, onde quer que eu esteja. Se eu estiver no campo, no trabalho, na família, se eu estiver em viagem, onde quer que eu esteja, eu vou ser bem sucedido dentro dos propósitos estabelecidos, né? Os propósitos estabelecidos no meu coração, porque a minha vida vai estar alinhada com os princípios de Deus, não com os princípios do mundo de desonestidade, de enganar os outros, de prejudicar as pessoas. Então, por conta disso, a bênção de Deus vai estar sobre a minha vida e o sucesso ele vai ser algo que vai ser consequência das minhas atitudes, consequências de um trabalho bem elaborado, bem focado e consequências da bênção de Deus sobre a minha vida. Então, isso é muito importante aí para que nós pensemos. E no verso 8 a gente vai ver algumas atitudes que também vão ali complementar essas orientações que Deus está nos dando na sua palavra. Ele fala primeiro: não cesses de falar do livro dessa lei. Ou seja, se nós quisermos realmente sermos instrumentos de mudança e de transformação ao longo da nossa trajetória, a gente não pode cessar de falar do livro dessa lei, a gente não pode cessar de falar das coisas relacionadas àquilo que o Senhor tem para nós. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso, que a gente compartilhe a palavra com outras pessoas, que a gente ensine os princípios corretos com relação àquilo que Deus está nos ensinando, que a gente apresente, por exemplo, a Jesus Cristo para as pessoas, para que assim como nós estamos sendo transformados por Ele, essas pessoas também sejam transformadas por Jesus e que nós também possamos, né, viver uma vida reta, uma vida digna, uma vida dedicada, uma vida amorosa para com as pessoas, para que elas possam ver o amor de Deus através de nós e para que elas possam também receber desse amor por parte do Senhor sobre as vidas delas. Então nós somos potenciais instrumentos de bênção. E essa bênção ela vai vir tanto quanto nós falamos da palavra de Deus para outras pessoas, como também quando nós vivemos a palavra de Deus em favor de outras pessoas. Então tudo isso vai fazer diferença e vai ter um efeito transformador nesse mundo, vai ter um efeito transformador nessa vida. Isso é um ponto importante para nós. Outra situação que a Bíblia nos recomenda é: antes medita nela dia e noite. Ou seja, né, nós precisamos meditar na palavra, entender o que ela quer dizer, entender os seus contextos, entender como cada texto se interliga, entender quais são as ordens que nós devemos obedecer literalmente e quais são aquelas que não, que nós devemos entender os princípios espirituais por trás daquela ordem para que possamos aplicá-los à nossa vida. Isso eu falo porque, por exemplo, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Algumas pessoas elas tentam obedecer o Antigo Testamento como se eles fossem parte da nova aliança em Cristo, mas a gente sabe que nem todas as regras elas são para hoje, né? Existem regras que foram exclusivamente para o tempo do povo de Israel e algumas ainda permanecem, né? E como é que a gente sabe isso? Estudando a palavra. Quando eu começo a estudar a palavra, quando eu começo a ver aquilo que Deus ele tem para nós, então a gente começa ali a entender os contextos, entender aquilo que eu preciso e aquilo que eu não preciso observar com relação às ordens. Mas claro que tudo tem um princípio. Aquilo que eu não precisar observar como ordenança para hoje, existe um princípio espiritual. Por que aquela ordem foi dada naquele tempo? O que Deus ele queria com relação àquilo? Então, quando eu entendo isso, aí sim eu tiro um ensinamento que ele vai ser aplicável para os dias de hoje. Então, essa é a forma de nós interpretarmos corretamente a Bíblia, essa é a forma de nós estarmos pensando, de nós estarmos estudando para termos a vida transformada de acordo com aquilo que direciona a palavra.
Então, para que isso aconteça, eu preciso meditar. Meditar ali no começo do nosso dia, meditar antes de dormir, meditar quando tiver um tempo livre, né? Pensar realmente nas coisas do alto e pensar a respeito de como a palavra de Deus pode estar me transformando e aquilo que eu preciso estar constantemente alinhando. Isso vai fazer a diferença na nossa vida e a diferença na vida de outras pessoas também. E ali ele fala, né? Para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito, no caso do livro da lei, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, olha só, a gente medita na palavra para quê? Para que a gente tenha um cuidado, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito na Bíblia, tudo aquilo quanto a gente sabe que é ordem para os dias de hoje. Ter uma vida honesta, uma vida reta, uma vida amorosa, uma vida alegre, uma vida bem-sucedida, tudo isso vem através da meditação da palavra de Deus e ali da aplicação dos conceitos que eu vou aprendendo ao meu dia a dia. À medida que eu vou aplicando, eu vou começando a colher o fruto da obediência, e isso, mais uma vez, ele repete aqui, vai fazer com que eu seja bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Então, a aplicação da palavra, né, o viver debaixo da promessa, o viver debaixo ali da direção da palavra de Deus, vai fazer também com que eu seja bem-sucedido em todas as áreas. E para a gente finalizar, a gente vai ler o verso 9 agora, vai dizer o seguinte: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só que interessante, né? Agora o nosso foco aqui ele começa a ser também na obediência, né? A gente viu que temos que ter coragem, né, para que nós possamos permanecer na presença de Deus, coragem para estar lá vivendo de acordo com a palavra. Agora é a questão da obediência, é ser forte e corajoso, não temer, né, não temer nada, estar ali enfrentando as batalhas, as lutas, as dificuldades do nosso dia a dia. Muitas vezes, né, tanto o inimigo espiritual, né, Satanás e os seus demônios, eles vão tentar colocar no nosso coração que passamos por dificuldades porque nós, né, estamos andando na contramão do mundo, a gente está passando, a nossa vida não está indo bem porque estamos querendo obedecer a palavra, porque alguma coisa está acontecendo e a fruta ali da gente não estar fazendo aquilo que é certo. Então a gente precisa ali saber que nós temos que ter coragem para enfrentar as lutas, coragem para enfrentar os desafios, porque algumas pessoas acreditam que a vida cristã é uma vida que nunca vai ter problemas, nunca vai ter dificuldades, e não é isso a verdade, né? Nós sim vamos passar por lutas, vamos passar sim por dificuldades, mas com uma diferença: que Jesus ele vai estar junto conosco, que nós vamos ser fortalecidos por Deus, que nós vamos estar debaixo da graça do Senhor, e isso vai nos ajudar e vai nos fazer com que nós possamos vencer as dificuldades, as batalhas com muito mais facilidade. Então a gente precisa ali ser forte e corajoso, né? Diante das dificuldades, não recuar, não nos paralisarmos, mas enfrentarmos os desafios para que possamos ali vencê-los e possamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado sempre, né? Então, é ser forte e corajoso. Então, aqui a gente vê o seguinte: Deus ele fala aqui, não te mandei eu, ou seja, né, ele não ordenou que uma coisa ela fosse obedecida. Deus não está falando, não está nos direcionando com relação a uma direção para as nossas vidas. A partir do momento que nós temos uma ordem, que nós temos uma promessa, que nós temos uma direção, a gente simplesmente vai e obedece. Quando nós obedecemos essa direção, essa ordem de Deus, baseado na palavra dele, obviamente, né? Deus ele nunca ordena nada que vá contrariar a sua palavra, aí a gente vai lá e vai ser bem sucedido em todas as coisas, vamos ser bem sucedidos. Mas a gente precisa ter a coragem de enfrentar o desafio, a luta, coragem de enfrentar a fadiga ali do trabalho, né, que tem que ter coragem para trabalhar também. A gente percebe o seguinte, que Davi, por exemplo, ele tem uma história muito conhecida que ele foi enfrentar o gigante Golias, né? E Davi era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. E Golias era um guerreiro, né, que tinha ali o triplo do tamanho de Davi, tinha o dobro do tamanho de Davi, o triplo do tamanho de Davi, e tinha ali uma pessoa muito bem armada, com uma armadura muito forte ali que o protegia. É um guerreiro experimentado, que outros guerreiros, todos eles, embora fossem experimentados na guerra, tinham medo de Golias. E Davi, ele olha para aquilo, ele simplesmente ele vê, não, eu tenho Deus
na minha vida e ele não tem, então por isso eu vou vencer. Ele não olhou para essas circunstâncias naturais. E foi realmente o que aconteceu. Mas por que que Davi venceu? Davi venceu porque ele já tinha uma experiência anterior com Deus, né? Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele teve que enfrentar um leão, teve que enfrentar um urso e venceu esses animais que eram muito mais fortes que ele, e isso fez com que ele tivesse a experiência com Deus. E quando ele foi enfrentar Golias, ele falou: Deus vai me dar vitória porque eu sou com ele, né? Já me deu a vitória sobre o leão, já me deu a vitória sobre o urso e vai ser da mesma forma com relação a esse gigante. E Davi foi lá e venceu aquela dificuldade, né? Então, é a mesma coisa de nós. Nós precisamos caminhar com Deus e termos experiências com Ele. À medida que nós temos essas experiências, todas as vezes que nós formos enfrentar uma nova luta, uma nova dificuldade, a gente vai perceber: ah, eu já enfrentei coisas anteriores com Deus e Ele me conduziu à vitória. E certamente dessa vez também Ele vai me conduzir de novo. E ali a gente vai ser conduzido de acordo com a vontade de Deus e ele vai fazer com que a gente vença as dificuldades, vençamos os desafios e completemos ali a nossa jornada da melhor maneira possível. Então é isso, né? É ser forte e corajoso em todas as circunstâncias, para obedecer a palavra, para enfrentar as dificuldades, para obedecer às direções de Deus para as nossas vidas e fazendo assim, nós seremos mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Essa foi a mensagem para hoje, né? Que Deus possa estar nos abençoando. Se você gostou dessa mensagem, clica no gostei. Se você deseja compartilhar essa mensagem com outras pessoas, compartilhe, que é bênção, né? É bênção para que outras vidas possam também ouvir a respeito do Evangelho da Salvação. Se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Clica no sininho para que você possa receber as notificações com relação, né, às novas mensagens que forem sendo faladas. E visite o nosso site, visite as nossas redes sociais. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais é o Facebook, Twitter e Instagram, tudo isso / Auxílio Bíblico, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida, fica na paz.